A semana foi agitada em Brasília. Um dos maiores destaques foi a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que ganhou um novo contorno. PT e PL se uniram em prol do nome de Hugo Motta para suceder Arthur Lira. PDT e PSB também devem anunciar o apoio ao candidato do Republicanos nos próximos dias. De acordo com Lira, o Partido dos Trabalhadores pediu uma vaga no TCU em troca do apoio, que fez com que Hugo Motta se tornasse o favorito para assumir o cargo, desbancando, portanto, Elmar Nascimento, do União Brasil, que desistiu da disputa. Neste fim de semana, Antônio Brito, do PSD, se reuniu com o presidente do partido, Gilberto Kassab, e decidiu manter a candidatura, apesar de os principais partidos já terem declarado apoio a Hugo Motta. Está afunilando o negócio para o Hugo Motta, do Republicanos, ser o novo presidente da Câmara, com o apoio de PL e PT juntos. Ele que recebeu o apoio público do Arthur Lira. Eu acho, Diego Tavares, que o Arthur Lira não viria a público, como veio essa semana, falar e endossar, faltando tantos meses para as eleições, o nome do Hugo Motta, se tudo já não estivesse bem alinhado nos bastidores. E aí? Sem dúvida, Cuba. Jogo de cartas mais do que marcadas. Tem dois pontos aí que eu quero destacar. Primeiro, essa união do PT e do PL, que parece, né? Parece ser algo muito incrível, algo que não acontece nunca, mas acontece sempre. Inclusive na eleição do próprio Arthur Lira para a Câmara dos Deputados, com uma votação histórica, também tivemos essa união. E o segundo ponto, que é algo que você leu na chamada da matéria, que, enfim, é algo normal no expediente político, mas é algo que a gente não deveria normalizar. O Partido dos Trabalhadores, para prestar o seu apoio ao candidato de Arthur Lira, pede a indicação de uma vaga no Tribunal de Contas da União. Repito, é um expediente comum esse tipo de negociação no ambiente político, mas é um absurdo que um cargo tão técnico quanto é o ministro do Tribunal de Contas, enfim, uma vaga que exige um conhecimento amplo de diversas áreas, a pessoa que vai analisar a probidade das contas de diversos aparelhos estatais, seja escolhido por uma composição partidária, seja ali um indicado de um partido político. Me questiono se isso não coloca em xeque a própria parcialidade do indicado para esse tipo de vaga. Então, é o tipo de coisa que eu sempre digo que o brasileiro tem que parar de normalizar se nós quisermos instituições mais sérias, instituições mais pautadas pelo interesse público e não por interesses políticos. A respeito do Hugo Motta, como a gente diz, né? Lá na Austrália, Hugo Motta já é presidente da Câmara dos Deputados. Eu também. E aí, Pri? Eu concordo, já está tudo certo, até porque, eu até falei disso em outra oportunidade, já teria a maioria, juntando os partidos que estão o apoiando, ele já teria, a maioria que é 250, quantos votos tem que ter? 270. Parece que ele já teria alcançado 324 votos, então, por mais que nós tenhamos aí encontrado outro político, né, do PSD, o Kassab é forte, a gente sabe disso, eu acho que nessa, eles perderam, já está tudo certo. Mas por que então o Kassab entraria nessa disputa, o meu querido Guilherme Mendes? Kassab, que agora é presidente do partido com o maior número de prefeituras do Brasil, é um político experiente também articulador, também de bastidores, e ele mantém a candidatura do Antônio Brito. Por quê? Kobayashi, eu acho que primeiro tem bastante tempo para isso acontecer. Se de fato essa orquestração for levada a cabo, mostra uma habilidade muito grande do deputado Marcos Pereira, que a princípio sinalizou em recuar e em desistir, depois volta ao cenário e aí sim unindo duas maiores bancadas da Câmara, faltando apenas o MDB e o PSD para construir uma imensa maioria. O Gilberto Kassab, sem dúvida, é hoje o grande político do país, o grande articulador, e precisamos ver também se ele tem que, de outro lado, administrar também os anseios dos seus correligionários, não é? Pode ser que a manutenção dessa candidatura seja sobretudo para também, de alguma forma, manter a sua base no Nordeste, que é uma região que praticamente vai vir a decidir as eleições presidenciais, dado o avanço da centro-direita em áreas que antes eram governadas por partidos de centro-esquerda. De repente, esse fortalecimento de alguns correligionários no Nordeste, sobretudo o deputado Brito da Bahia, seja também um ponto estratégico para uma futura composição
numa candidatura à presidência da República. Certamente ele sabe o que está fazendo e nós temos que aguardar um pouquinho para ver se de fato essa candidatura vai ser levada a cabo. No momento o cenário é esse, mas no momento também, algum tempo atrás, o Marcos Pereira teria retirado o seu candidato, as coisas mudam muito rápido. Eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho, mas hoje, sem dúvida, como a doutora Priscila bem colocou, o cenário me parece bem definido, né? E olha só, a gente está falando do Gilberto Kassab. Amanhã, segunda-feira, ele estará aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, a partir das 9h30 da noite, respondendo a perguntas do Evandro Cini e de um time de comentarista, Gilberto Kassab, do PSD, amanhã aqui na Jovem Pan. Fala, Acácio Miranda. Eu confesso que há sim um desenho no entorno do Hugo Motta, mas eu acho que para o ritmo da política, 4 meses de antecedência, porque essas eleições só acontecerão em fevereiro, dá margem para uma série de mudanças. Hoje, nós acompanhamos um consenso entre PT, PL, em torno do Arthur Lira. O Arthur Lira queimou o seu principal candidato e o seu principal aliado, que era o Eumano Nascimento, salvo engano. Eumar Nascimento, que inclusive essa semana na reunião de liderança do União Brasil externou o seu descontentamento com o seu amigo, com o seu aliado. Há uma composição em torno dessa vaga do Tribunal de Contas da União. Talvez o que tenha sido mais difícil de convencer tenha sido o Marcos Pereira, que é o presidente do partido do indicado, do Hugo Motta. E o Gilberto Kassab, ele está agindo de acordo com os seus próprios expedientes. Ele está esperando a bola rolar, ele sabe que é cedo para que, se em havendo a necessidade dele retirar a candidatura do seu aliado, ele o faça no momento mais estratégico sob o ponto de vista da barganha, sob o ponto de vista da negociação. Gilberto Kassab, a gente precisa lembrar, é secretário aqui em São Paulo, do Tarcísio de Freitas, e tem o seu partido no ministério do presidente Lula em Brasília. Então eu acho que muita água vai passar embaixo dessa ponte, por mais que a situação do Hugo Nascimento esteja bem colocada. Hugo Motta. Eu confundindo Motta com Nascimento. Omar Motta e Hugo Nascimento. Exato. Brincadeira. Fala lá, Diogo da Luz. Gente, tá tudo decidido, tá tudo resolvido. Talvez até amanhã ou depois. Talvez até fevereiro, mas não tenho dúvida que tudo pode mudar, e assim é política. Essas decisões tomadas agora valerão possivelmente para mais 30 dias, 40 dias, até que a Câmara tome novas decisões. A partir daí, é possível que as coisas mudem. Agora, o que chama atenção em todo esse debate aí é que o presidente Lula não tomou conhecimento do assunto. Ele Você não acha? Participou. Eu tenho... Claro, não participou de nada? Participou, ele deu aval ao PT para que apoiasse Hugo Motta em troca de pedir uma cadeira no TCU. É até curioso ver o partido do presidente pedindo ao presidente da Câmara uma cadeira no TCU, mostrando que o Lula não participou. Há rumores, há rumores de pessoas muito próximas ao Lula de que ele anda um pouco mais cansado e tem tratado dos assuntos mais importantes que ele tem que resolver e deixado de lado a articulação política, deixado de ouvir muitos dos políticos e, por isso, deixado de participar das decisões. Eu não acredito. Nem eu. Inclusive, o Lula já repetiu essa receita quando da eleição de Arthur Lira. Também não participou, também não quis emplacar um candidato. Até porque, Diogo, eu acho que isso pode trazer mais problemas ainda de governabilidade para o presidente. Ele tentar emplacar um candidato que tem poucas chances diante dessa união entre eu não disse tentar emplacar, setores da direita ou da esquerda. O candidato do Kassab seria muito mais palatável, Lula. Eu não vi o Lula participar e pessoas próximas a ele têm dito que ele não participou mesmo. Ele pode não ter participado, mas é aquele silêncio que diz muito, né? É aquele, enfim, e certamente o Lula tem os seus articuladores dentro do Congresso, pode não estar fazendo isso pessoalmente, isso é uma verdade, inclusive uma reclamação de muitos parlamentares. Lula não despacha pessoalmente com ninguém, mas isso não muda o fato que ele está, sim, atento a tudo que acontece ali, até porque isso é indispensável para ele levar esses 2 anos ainda que restam de mandato presidencial, para que ele consiga conduzir isso da melhor forma possível, emplacar suas medidas, enfim, os seus projetos, as suas reformas. Enfim, eu acho que, como eu disse aqui, é um silêncio, mas é um silêncio estratégico. Ele está, ao deixar de participar,
está participando. É a primeira vez que o PT volta à presidência da República depois de um impeachment que foi admitido por um presidente da Câmara. Vocês acham mesmo que o presidente Lula não estaria preocupado, participando por interposta pessoa ou diretamente sobre a sucessão do Arthur Lira, sobre aquele que sentará na cadeira que tem a caneta da admissão do impeachment? E aí, meus amigos? Inclusive, a escolha do Hugo Mota é reflexo disso. Não é o candidato dos sonhos, mas também não é o pior pesadelo. O PT, através do ministro Padilha, através do José Guimarães, que é o líder do partido na Câmara, eles obviamente participaram dessas discussões muito mais com poder de veto do que impondo a escolha de um candidato. Você bem disse, Koba, se a gente olha para o Lula 1 e para o Lula 2, os presidentes da Câmara foram todos ou do PT ou do PCdoB, aliados de primeira hora. Quando a gente olha para o mandato da ex-presidente Dilma, já a escolha dos presidentes da Câmara passou ao largo da vontade dela. Não à toa, reverberou em um impeachment. E o Congresso mudou muito dos 2 primeiros mandatos do presidente Lula para agora. Ele sabe que não dá para ele impor um candidato, mas ele sabe que com a caneta e com a máquina ele consegue vetar certos candidatos. E seria ilógico nós falarmos que ele está participando diretamente dessas discussões. Como não é o candidato dos sonhos dele, ele não pode pôr a digital numa derrota, até porque por mais que seja uma derrota parcial. Até porque se ele põe a digital, aparece do lado, declara publicamente apoio, o PL já também tem que sair, né? Exato. Fica obrigado a sair, não sei se com toda a satisfação do mundo, mas fica obrigado a sair porque depois tem que prestar conta para os seus eleitores, né? Vale lembrar que o presidente Lula participou muito pouco da pré-campanha, da organização do seu partido e dos seus correligionários para as campanhas municipais do Brasil. Participou muito pouco também da campanha. Na última semana prometeu que faria bastante coisa, aí teve o problema de bater a cabeça, diminuiu, mas ele, para mim, dá claras mostras de que anda um pouco mais cansado. A idade chega para todos nós e me parece que certos assuntos de articulação que exigem muita conversa, muito ouvido, muita paciência, ele já está largando de lado há algum tempo. A ver com os próximos meses. A qual destas correntes você se associa, Guilherme Mendes? Eu me associo à corrente que ele realmente está articulando por interposta pessoa e deixando porque, veja, essa relação entre republicanos, PL e PT, dada, e também é importante a gente destacar aqui a composição da mesa diretora, não é só a presidência. A composição da mesa é muito importante, depois a negociação para as comissões. Sem dúvida o presidente Lula não vai deixar esse assunto solto. Agora, ele de fato também, concordo aqui com os meus colegas, nem deveria pessoalmente tratar dessa disputa, primeiro, porque isso não faz parte da liturgia do cargo dele. E segundo, colocar o dedo sobre uma candidatura com uma possibilidade de derrota ou então com a possibilidade do afastamento de alas mais radicais dentro do Congresso não agregaria nada ao governo dele, já que ele não consegue emplacar um candidato puro sangue do PT que se componha e que ele então ajude nessa composição sem necessariamente se expor. Essa é a lição que a gente tem de um experimentado político. Se ele é tão experiente, é o grande nome do PT, é o grande político, se ele não consegue emplacar alguém puro sangue, ele deveria ficar neutro, do que correr o risco de perder. Isso faria muito mal. Fala, minha querida Priscila. Eu também sou partidária de que ele deve estar fazendo aí, não diretamente, né? Vou aí contra o que o querido Diogo falou, que, na verdade, contra em partes, porque eu tô sentindo mesmo ele menos na incidente, como aqui colocou o Gui, não foi lá nas questões das prefeituras, né? A gente tá sentindo isso, mas é uma eleição importantíssima, até porque a gente observa, a gente sabe que é presidencialismo, mas há uma questão de parlamentarismo influente nas nossas eleições. Hoje a gente vê que o presidente da Câmara manda muito, ou manda tanto quanto o nosso presidente. Então eu acho que ele anda sim, né, por debaixo dos panos, e acho que até manda bem, porque se ele coloca a cara dele à tapa, digamos assim, eu acho que afastaria essa união para poder ganhar, então, a presidência, porque somente por causa deles se unirem, PT e PL, que eles vão ter essa quantidade aí de votos expressiva até então, porque, como todos aqui disseram, tudo pode mudar amanhã.
Agora, rapidinho, vocês viram a discussão no Senado também? A gente teve o presidente Bolsonaro indo lá ao Congresso e demonstrando ali o seu apoio ao Davi Alcolumbre, que provavelmente será o novo presidente do Senado, novo, não tão novo assim, porque já foi uma vez, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, com apoio do Bolsonaro e da bancada do PL. O Bolsonaro disse que na vez anterior, em que o Rogério Marinho se colocou à disposição, perdeu a eleição e os parlamentares do PL ficaram como zumbis no Senado Federal sem participar de nada, justamente porque não apoiaram a eleição do Rodrigo Pacheco. Dessa vez o Bolsonaro quer diferente. Vamos participar, a gente apoia o Davi Alcolumbre e aí a gente tem lugar na mesa diretora, em comissões importantes. A questão é que enquanto o Bolsonaro fazia e falava isso, o Marcos Pontes, o senador astronauta, anunciou a sua candidatura à presidência do Senado Federal, sem combinar com o partido, sem combinar com o Bolsonaro, o Acácio Miranda. O dia a dia, os meandros da política, por vezes, são difíceis de compreender. Eu acho que o Marcos Pontes, apesar dos 2 anos de mandato, ainda não os entendeu, porque ele ficará isolado na própria bancada. Ele ficará isolado na própria bancada. No mundo da lua, Cássio. Eu ia fazer essa piada, mas eu achei muito clichê. Vocês fizeram por mim. Ele está em outra órbita. É assim, o Senado é um lugar de pessoas experientes, né? Até o próprio nome do Senado tem a ver com as pessoas que têm mais de 35 anos, que têm a sua experiência, muitos ex-governadores, o Marcos Pontes é ex-ministro, e assim, não é comum uma barbeiragem política dessa. Sabe o que acontece? Eu acho que não é barbeiragem, não. Quer dizer, até pode ser barbeiragem, mas não é acidental, não é por acaso, eu acho que é pensado. A gente vê que o Marcos Pontes procura correr por fora mesmo da política, estando na política. Vejam nessas eleições municipais, qual foi a participação dele, a não ser em casos pontuais muito específicos. Então, me parece que ele dizendo, eu sou o candidato, vai ter um voto, talvez 2, 3, acho que só um mesmo, mas ele chega e diz, eu não participei dessa coisa, eu estou em outro caminho. Eu estou em outro universo. O Marcos Pontes, inclusive, ele não é a primeira vez que ele se estranha com o bolsonarismo raiz, né? Durante todo o seu mandato, ele teve crises por não aderir pautas específicas do bolsonarismo, algumas pautas também do PL. Esse é só mais um capítulo, é que eu concordo. Essa foi uma grande barbeiragem, né? Ele não aderir a um movimento uníssono do partido dentro da casa na qual ele ocupa o mandato vai, enfim, tirá-lo dos postos, que foi justamente a estratégia do presidente Bolsonaro ao descarregar o apoio do PL à candidatura do Davi Alcolumbre, ocupar mais espaço dentro da casa. O partido ocupará, Marcos Pontes não. Mas me incomoda, posso rapidinho, claro. Me incomoda alguém que já esteja inserido na política. Quando o cara é candidato, ele até pode usar essa narrativa de, olha, sou outsider, não sou do sistema político, mas a partir do momento que ele está eleito e está empossado, usar essa narrativa que não voa de acordo com os meandros políticos, eu acho um pouco fugir da raia. Em segundo lugar, o Marcos Pontes não é necessariamente um bolsonarista raiz, né? Depois que ele voltou da Lua, ele foi candidato a deputado ou a senador uma primeira vez pelo PSB. O S ali, salvo engano, é de Partido Socialista. Então, não necessariamente ele seja um bolsonarista raiz. E tem uma coisa, Gui, quando ele coloca a sua candidatura na contramão do que pretende o Bolsonaro, que é de ajudar, se aliar ao projeto do Davi Alcolumbre, ele não só desafia o seu mentor político, o grande líder do PL ali, o Bolsonaro, como ele enfraquece o objeto de negociação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está falando, a gente te apoia, Davi Alcolumbre, com a nossa bancada. E aí ele está calculando que nessa bancada estaria o próprio Marcos Pontes, né? E aí enfraquece a participação do PL nesse projeto do Davi Alcolumbre, se sai um destes parlamentares do Senado como o próprio... É a terceira maior bancada, ou a segunda, o PL no Senado. Se a gente considerar que a maior vai ter a presidência, a segunda vai querer a primeira secretaria, o PL, com o voto dele, teria direito ou à vice-presidência ou à presidência da CCJ. Sem o voto dele, a negociação é outra. Eu não me lembro, dá para pesquisar aí, Bia, se a gente conseguir rapidinho, mas se eu não me engano, a votação do Rogério Marinho contra o Rodrigo Pacheco foi em torno dos 30 votos ali, não é? Contra os outros 40 e tantos. Então, assim, não é
um apoio que se despreze também. Guilherme Mendes. E acho que também tem que se colocar nessa conta qual vai ser o papel do PSD, não é? O presidente Pacheco, é engraçado ver os diferentes estilos, né? A gente estava aqui comentando a postura do presidente Lula na eleição da Câmara e o diferente estilo do presidente Bolsonaro agora na eleição do Senado, né? Já declarar apoio, já contar com a bancada, enfim, e trombando. Não dá para dizer que ele está errado, porque o fenômeno político que ele representa mostra que alguma coisa certa ele vem fazendo. Mas é temerário esse tipo de anúncio, esse tipo de posição tão veemente, ainda mais quando você tem na sua própria base um pseudo racha. Então, uma dissidência. Uma dissidência, ou pelo menos mostrou que não havia uma orquestração ou um fechamento, né, uma unidade 100% fechada. Isso só enfraquece o próprio presidente Bolsonaro. E acho que necessariamente o novo presidente passa pela atuação do presidente Rodrigo Pacheco. Eu não sei qual que é a conta que ele vem fazendo, mas lançar Alcolumbre sem ter tudo fechado com o PSD me parece muito temerário. Só para trazer a informação completa, pesquisou a nossa querida Beatriz, na eleição que elegeu o Rodrigo Pacheco presidente do Senado, ele teve 49 votos contra 32 do Rogério Marinho do PL. Então, teoricamente, o Bolsonaro estaria negociando o seu apoio ali, contando com aproximadamente esses 30 e tantos votos, 32 votos, um pouco para mais, um pouco para menos, mas claro, imagino eu, considerando o voto do astronauta Marcos Pontes. Para fechar. Mas é fato que a eleição no Senado, da presidência do Senado, tende a caminhar com muita tranquilidade, né? Parece só ter um único candidato, então não é tão importante haver uma única decidência. Não vejo o PSD querendo agir contra a candidatura do Alcolumbre, mas isso sim, ele não queria mais um do União Brasil na Câmara dos Deputados, isso vetou. Por isso que eu acho que o PSD vai ter uma participação mais intensa na escolha do presidente da Câmara, aí sim.